Olá, queridos, bom dia, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos, que Deus possa te dar uma manhã de bênção, de aprendizado, de crescimento para toda a sua casa, toda a sua família. Fico muito feliz de saber que os irmãos têm nos acompanhado aí durante esse estudo da Escola Bíblica Dominical, né, através da internet. Esse novo tempo, né, esse novo modelo, esse novo formato, tem sido uma bênção também, temos tido aí dos irmãos uma resposta positiva e eu louvo a Deus porque você tem se colocado à disposição, frente à palavra de Deus, de modo que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor, né? Crescer é sempre bom, aprender muito mais e saber não ocupa espaço, né? Já disse um sábio. Então, quanto mais nós sabermos da palavra de Deus, melhor é para a nossa própria vida. Eu louvo a Deus porque a cada manhã de domingo nós temos tido a oportunidade de aprender mais de Deus e o Senhor tem sido bom para conosco. Então, que você possa continuar sempre aí compartilhando o link, tá bom? Seguindo aqui, ó, faz seus comentários, pode seguir também aqui o canal da igreja, pode curtir o canal da igreja para a gente ter ainda mais, né, pessoas seguindo, porque todas as vezes que a gente entra ao vivo aqui, automaticamente o YouTube comunica, né? E tem que ativar o sininho aí também do lado, tá? Para você receber as notificações e você tá sempre antenado, né? Como dizem os mais jovens, daquilo que está acontecendo, né, aí no dia a dia da nossa igreja através dessa ferramenta online. Vamos orar ao Senhor para começar a nossa EBD nessa manhã, domingo, dia 22 de agosto. Deus, muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado, Senhor, por sermos instrumentos de modo que nós possamos aprender Tua palavra, que o Senhor possa, Deus, me dar a direção nessa manhã. Abra, Deus, os meus olhos, minha capacidade, que o Senhor esteja, Deus, conduzindo esse tempo aqui. Ajuda cada um que está nas suas casas, também que tenham mente e coração aberto para receber da Tua santa palavra. Assim oramos, Deus, agradecidos por tudo, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos para a nossa aula de número 4, né? Estamos estudando sobre o perfil do autêntico cristão, à luz, né, do que João nos escreve, o apóstolo João. Vamos aí na primeira, segunda e terceira epístola de João e estamos fazendo um raio-x, né, das características do autêntico cristão frente àquilo que João nos escreve. E hoje, na nossa aula de número 4, aí em 1 João, do capítulo 2, dos versos 15 ao verso 17, nós vamos estudar sobre que o autêntico cristão, ele não ama o mundo, tá? Porque é o que João vai nos ensinar, que o autêntico cristão, ele não ama o mundo. Então temos muita coisa boa para aprender aqui nessa manhã. Bom, para a gente poder começar, lembrando sempre, né, que a nossa ideia é fazer esse raio-x, né, esse olhar a partir da palavra de Deus e cada um termos aí um alinhamento, né, daquilo que a palavra diz, de modo que a gente possa ter a capacidade de avaliar, né, biblicamente falando, se alguns comportamentos são condizentes ou não com aquele que é um autêntico cristão. E o texto base de hoje, 1 João, capítulo 2, versículo 15, disse João: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não amem o mundo, nem o que nele há. Existe aqui uma ordenança direta, perceba? Uma ordem, né, cabal, final. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, a ausência desse amor do Pai é que abre lugar para esse amor ao mundo, né? Uma coisa sai, a outra entra. É sobre isso que João vai nos ensinar aqui através da sua palavra. Bom, então, o nosso tema hoje é que o autêntico cristão, ele não ama o mundo. Bom, João, no capítulo 1, né, nos versos capítulo 1, verso 2, do verso 13, verso 14, João disse aí, ó, pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Filhinho, eu vos escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. O 15, nós já acabamos de ler, que foi o nosso texto base. Não amem o mundo,
nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Bom, rapidamente, veja que a linguagem que João está usando aqui, irmãos, é uma linguagem fraterna, paternal, uma linguagem familiar, né? Em especial os versos 13 e 14, existe muita discussão no meio da teologia se João está fazendo uma classificação de níveis, né, de níveis espirituais, se João estaria fazendo uma classificação de percepção que cada um deveria ter do estágio que ela estaria da vida, ou se João estaria apenas ainda falando literalmente do ponto de vista das famílias, ou seja, pai, jovem, filhinhos aqui seriam crianças, né, e ele vai repetir novamente pais, jovens, no verso de número 14. Então, João ele alerta aqui os pais, né? Ele está escrevendo aos pais, porque eles conhecem desde o princípio, né? Então eu estou escrevendo a vocês, que vocês conhecem aquele que é desde o princípio, então ele está falando, né, do próprio Deus, que sempre foi, é e sempre será. Para os jovens, ele está escrevendo porque os jovens venceram o maligno. Os filhinhos, eles escrevem também porque eles conhecem o Pai, tá? Aí ele diz aí aí, o verso 13 ainda final, que os pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio, vocês têm consciência dele. Jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes, né? E em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Bom, se esse grupo, né, independente se é um estágio espiritual, se é estágio de consciência de cada grupo, ou mesmo se é apenas uma referência paterna do ambiente familiar, fato é que João, ele diz que todas as pessoas, e lembra, ele está escrevendo para os crentes, todas essas pessoas tinham consciência de quem Deus era, porque viram, porque conheceram, tá? Olha aí, o verso 13, ele tem a expressão, escreve porque vocês conhecem, né? Aquele que é desde o princípio, o jovem ele escreve porque já venceram o maligno. Então, ele traz essa informação de que eles sabem do que João está escrevendo, eles conhecem porque eles venceram. E aí, no versos 15, ele vai reafirmar algo. Não amem o mundo nem o que nele há. Ou seja, depois de tudo que vocês sabem, depois de tudo que vocês viveram, depois de tudo que vocês experimentaram, não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, se há alguém entre vocês que ainda ama o mundo, está faltando o amor de Deus dentro dele. Esse amor ainda não chegou lá. Aí no 16, João continua. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Certo? Então João diz, olha, pois tudo que há no mundo, e aqui ele vai fazer uma pequena lista, não é uma lista extensiva, tá, irmãos, das coisas que há no mundo. É apenas uma pequena lista, e ele traz, provavelmente, ele está falando de problemas que estavam acontecendo dentro da própria igreja, né? Cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, isso não provém do Pai, mas isso provém do mundo, ou seja, a fonte dessas coisas não é Deus, essa fonte é do mundo. Muito bem, no verso 17 ele diz, o mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Interessante aqui que João ele faz uma relação de que o mundo passa, né? O mundo passa, essa cobiça do mundo vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Claro que essa pessoa que faz a vontade de Deus permanece para sempre não é de uma forma mágica. Ela permanecerá para sempre baseado nos princípios da palavra do próprio Deus. Está falando de que aqui, João está falando de que, claro, da eternidade, né? A eternidade ela não tem começo, meio nem fim, né? Porque é onde Deus habita, então naturalmente quando Jesus voltar, a igreja ela estará na eternidade e lá não tem fim, não tem começo, não tem meio, né? Então ela é eterna, como a própria expressão já diz. Então João não está falando de algo mágico, né? A pessoa que faz a palavra de Deus vai permanecer para sempre, né? Até porque nós, enquanto seres humanos, né, pessoas, nós não somos eternos, né? Nós temos uma limitação, né? Principalmente enquanto estamos aqui, enquanto carne, vivos, nós temos uma limitação que é até o dia que o Senhor nos chamar ou o dia que o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Agora eu preciso mostrar para os irmãos algumas diferenças, queridos, tá? Porque nós vamos falar muito de mundo e de amor nesse estudo, rapidamente, só para a gente poder perceber que há diferenças muito claras aqui nos termos. No grego, a palavra amor,
ela tem 4 aplicações, ou seja, não é uma palavra só. No português, necessariamente também não é, né? A gente você não pode falar que amor no português é uma coisa só, também porque não é. No grego, isso é muito claro, tá? O grego, ele tem o amor eros, o amor filia ou filéu, tá? Estorge e ágape. Então são 4 palavras, tá? Que são distintas de entendimento, de significado relacionado ao amor. E cada vez que você lê a palavra amor na Bíblia, nós temos que visitar, né, um comentário bíblico, né, uma enciclopédia bíblica, para a gente poder saber de que amor está se falando ali, porque todos os autores, né, eles instruem muito bem as diferenças que se tem, tá? Então, assim, só para a gente deixar claro, no contexto do que João está escrevendo, ele está falando, ele vai usar a palavra amor aqui, tá? No sentido filia, o amor filéu, tá? Tem gente que fala filia, tem gente que fala filéu, enfim, tá? O grego, cada um expressa de uma forma, mas é esse amor de uma intensa amizade, de uma parceria, de um relacionamento íntimo, mas não sexual, tá? É um amor, o filéu seria um amor de amizade, né? Um amor de fraternidade, tá? Então, tem essas diferenças. Tem também a questão do mundo, que João vai usar aqui, que nós temos que entender que são coisas diferentes, tá? No grego, nós temos 3 palavras, pelo menos, que são escritas, né, do grego e bíblico em relação a mundo, tá? Tem o cosmos, tem o oikomene e tem o ain, tá? São 3, e aí você vai ver gente falando ain, aon, sabe? Oikonene, oikomene. Fato é que quando alguém falar é porque ela sabe do que ela está falando, ou seja, ela entende que existem 3 mundos que a Bíblia usa 3 palavras distintas. De novo, vai estudar a Bíblia, importante você pegar um comentário para entender que palavra mundo é aquela que está escrito ali, tá bom? No texto. Então, aqui na aplicação que João está trazendo, esse mundo que ele está se referindo é o Ain, ou o Aion, tá? É um mundo, é um sistema. Então, a gente também já vai entender isso aqui de forma muito prática. E aí, para ficar ainda mais fácil, olha, a palavra amor na Bíblia aparece da seguinte forma, tá? O amor ágape. Tá? O amor ágape é o amor perfeito, é incondicional, aquele amor de Deus, tá? Não é que o ser humano não seja capaz de ter um amor ágape, né? Ele até tem capacidade. Por causa do pecado, nós temos naturalmente as limitações, tá? Mas você vai encontrar em João 3,16, você vai encontrar diversas referências a esse amor ágape, tá? O ágapo, alguns vão usar também do grego ágapo. Então, esse é um tipo de amor. Tem também o amor filia, ou amor filéu, que é um amor fraternal entre pessoas, né? Geralmente entre amigos, entre pessoas muito chegadas, muito próximas. Então a gente tem esse amor filia, né? Aí você vai encontrar em João 11,36 uma referência desse amor. Temos o amor eros também, tá? Que é o amor romântico, de relação íntima entre um homem e mulher. Lá em 1 Coríntios 7, versículo 9, por exemplo, a referência ali é desse amor eros. E existe o amor estorge, que é o amor pelos familiares, pessoas muito próximas, tá? É um amor mais vinculado a família, tá? É um amor onde não só é a questão do sangue apenas, né? Mas é algo que transcende o mero sentido de família. Então, aquele amor que te atrai de verdade pelo pai, pela mãe, né? Pelos irmãos, pelo avô, pela vovó, enfim. Então, essas diferenças. Aqui, no que nós vamos estudar hoje, nós vamos ficar com amor filia, tá? Que é o amor que o nosso querido João vai falar. E também o mundo, tá? Então, cosmos, por exemplo, você vai encontrar João 13,35, você vai encontrar referência lá do que é esse amor cosmos, tá? Cosmos é o mundo criado por Deus, né? Tudo que existe nesse mundo, né? Todo o contexto da própria criação, tá? O amor oikonene seria o amor seria o mundo pessoas, né? Gente, sabe? Digamos assim, esse ser maravilhoso que Deus criou, que ele tanto ama. E o Ain, tá? Que é esse mundo sistema, tá? Essa força que ela é contrária à palavra de Deus, aos princípios de Deus. É um sistema que governa, que manda, né, no mundo através de diversas ações. Nós vamos também estudar isso aqui, tá bom? Então, só para ficar claro de que João ele vai usar. E aí, ó, veja que aqui desde o verso de número 13 e 14, tá?
quando ele vai falando a respeito do que esses irmãos deveriam ter em mente no coração, ó, não amem o mundo, ou seja, não amem o filia, não amem o filéu, tá? Que seria esse mundo. Se alguém ama, e olha aqui que interessante, esse ama aqui, né? De novo, lembra que a gente tem as palavras diferentes aqui, tá? Esse amor aqui seria o filia, né? Para amor, e o aim para mundo. Então, o verso 17, o mundo, né? O aim e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tá? Então, ao longo aqui do estudo, eu vou citando sempre para vocês. Muito bem, vamos aqui ao que interessa nessa manhã. Gente, João, ele faz aqui uma explanação de que aquele que ama a Deus, ele não ama o mundo, né? Ele não tem interesse no mundo. Então, primeira parte do texto, os versos 13 aí, o verso 14, que ele está vinculado, né, ao 12, que a gente estudou até semana passada. Então, hoje a gente está pegando aqui do 13 e o 14, mas a gente vai falar bastante aqui a partir do verso 15. Mas veja, o verso 13, o que João está fazendo? Irmãos, ele está mostrando que uma geração de uma geração que não concorda com esse mundo, uma geração que não concorda com esse sistema, né? Esse sistema que, infelizmente, ele é levado aí e captado pelo inimigo. Então, João ele deixa claro aqui que essa geração, desses pais que ele escreve, desses jovens que ele está escrevendo, desses filhinhos, né? Esses aí, eles são uma geração que eles não concordam com esse mundo. Eles não têm vínculo com esse mundo, ou seja, eles não se deixam corromper, eles não se deixam serem seduzidos por esse mundo. Algumas coisas importantes. Primeiro aqui, irmãos, vence o mundo quem aceitou Jesus e não pela experiência de vida. João deixa muito claro aqui os versos 13 e 14 que quem vence esse mundo, esse sistema corrompido, não é a pessoa que tem muita experiência de vida, né? Porque eu sou uma pessoa muito experiente, eu sou uma pessoa vivida, né? Sou uma pessoa que não cai em qualquer coisa errada, então eu sou capaz de vencer esse mundo. Não é essa possibilidade, ela está descartada. O que João está dizendo é que quem vence o mundo é quem aceitou Jesus. Olha aí, ó, o verso 13, por exemplo. Pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Essas pessoas conheciam a Deus. E nós já vimos uma das características de quem de fato é autêntico cristão é conhecer a Deus, né? Não é um mero saber que ele existe. A pessoa conhece de fato a Deus através da sua palavra. Outra coisa fundamental para a gente poder entender aqui, irmãos, também, é que novos ou velhos na fé têm de Deus a sabedoria para suportar o mundo. João continua dizendo, né? Pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem que é desde o princípio. Jovem, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Filhinho, eu vos escrevi porque vocês conhecem o Pai. Irmãos, os novos ou os velhos na fé têm de Deus a sabedoria para suportar esse mundo, tá? Não é porque a pessoa aceitou Jesus há pouco tempo que ela não pode, né, ser uma oposição a esse sistema, a esse mundo. Ela pode, né, desde que ela busque de Deus a sabedoria através da sua palavra para poder suportar, para poder viver e para poder fazer força contrária ao sistema desse mundo. O sistema maligno, ele é vencido não é por apenas uma geração, né? Não adianta apenas uma geração achar que vai vencer o sistema maligno, porque ela não vai, certamente não vai. Então nós temos que lembrar, irmãos, que João, ele está falando aqui no 13 e 14 de gerações, né? Gerações, os pais, os filhos, né? As crianças, e enquanto gerações, ele diz, vocês, a palavra de Deus permanece em vocês e vocês venceram o maligno, né? Mas não é fruto apenas de uma geração. Por isso, e aqui fica um alerta para nós, quanto família, irmãos, sobre a nossa responsabilidade com as gerações futuras, né? Não é somente como a nossa geração, né? Nós estamos preparando terreno, estamos trabalhando, estamos deixando uma terra arada, uma terra pronta para as gerações que virão, aí no futuro próximo, servir a Deus, se ele ainda não tiver voltado naturalmente. Portanto, uma geração que não concorda com o mundo, tá? É uma geração que vence porque ela aceitou Jesus, é uma geração que ela busca de Deus sabedoria para suportar o mundo, e é uma geração que ela tem consciência que não é somente ela que vai vencer o mundo, até porque nós não somos pessoas autônomas, né? Nós estamos aqui porque teve uma geração lá atrás que nos trouxe até aqui,
e nós somos gratos a Deus pela vida deles. Lá em Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13 e o verso 22, sobre aquela passagem, né, do semeador, no verso 22 diz assim: e o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas aos cuidados deste mundo e à sedução das riquezas sufocam a palavra e ela se torna de forma infrutífera. Tá? Lá naquelas parábola do semeador, né, Jesus ensinando, e no verso 22 ele fala que a palavra também ela é lançada em uma terra, porém essa terra ela tem espinhos, né? E chega ali no meio aquele monte de espinhos, e ele compara, é aquela pessoa que ela ouve a palavra de Deus, mas aos cuidados das coisas deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela se torna de forma infrutífera. Ou seja, existe uma responsabilidade da nossa geração em continuar rompendo para poder a outra geração alcançar, né, a fé em Cristo Jesus até que ele volte, se ele não voltar aqui na nossa geração. Bom, agora então no verso 15, João ele vai trazer algo muito sério, muito pesado, irmãos, e muito contundente em relação à vida cristã. Né? João diz: não amem o mundo nem o que nele há. Ponto. Não amem o mundo nem o que nele há. Já aprendemos que esse mundo aqui não é a natureza, não é os pássaros, não são os rios, não são as florestas. Esses nós devemos amar, né? Não é esse. Já vimos aqui também que esse amor que João diz aqui, tá? Não é amar, por exemplo, pessoas, né? João está dizendo, não é pessoas, tá? Não é deixar de amar o seu pai, não é amar o homossexual, amar o drogado, amar a pessoa que te odeia. Temos que amar também, não é esse mundo que João está falando. João está falando aqui, irmãos, desse mundo que é um sistema, tá? É um sistema que governa a mente, os corações, cultura, artes, enfim, é esse sistema que ele é contra os princípios da palavra de Deus. Então veja, o amor de Deus, por que a pessoa o autêntico cristão, ele não ama o mundo? Porque o amor de Deus é autossuficiente para ele. Simples assim. Ele não ama o mundo porque o amor de Deus é autossuficiente para ele. Ele não precisa de outro sentimento maior e mais excelente do que o amor de Deus. Por isso que ele diz, não amem o mundo nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então João está fazendo como se fosse um contrapeso, certo? Se você tira o amor de Deus, a gente vai amar o quê? O mundo, o sistema mundano. Se você eleva o amor de Deus, automaticamente você não tem espaço para poder lançar o seu amor nesse ambiente mundano. E outra coisa, esse amem aqui, ou seja, esse amor que João está falando aqui, irmãos, é aquele amor que nós aprendemos que é o filia, né? É esse amor íntimo, de amizade, de relacionamento, sabe? É esse amor de quem quer ter, né? Ali um vínculo, de algum modo, com esse sistema corrompido. Querido, o amor de Deus, ele é autossuficiente. É o que nós aprendemos aqui com João, né? Ninguém que ama a Deus precisa de outro, porque o amor de Deus, ele preenche todas as lacunas do coração daquele que ama, teme a Deus e anda em seus caminhos. Logo, não há espaço para outro. Bom, nós já sabemos de uma coisa, o sistema mundano, querido, ele é enganoso, né? Esse é o risco que João está apontando aqui, nós já vamos ver no verso 16. O sistema mundano, ele é enganoso, tá? Então, o que a gente vê, né, do mundo, as coisas que o mundo tem pregado, as coisas que o mundo tem tentado, né, impor sobre nós enquanto igreja, enquanto cristão nos últimos anos, é uma coisa, eu não vou dizer assustadora, porque nós não estamos sendo pegos de surpresa, mas fato é que existem coisas que às vezes beira a própria aberração. Em 1 João, no capítulo 4, nós não chegamos no capítulo 4 ainda, tá? Nós estamos no capítulo 2. Mas lá no capítulo 4, os versos 16 e o verso 17, João disse assim, ó, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, né? Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor,
para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos também nós neste mundo. Queridos, quando nós somos preenchidos por esse amor de Deus, a satisfação em Deus é maior do que o prazer do mundo. A satisfação em Deus, ela é muito maior do que o prazer do mundo. Por isso que o autêntico cristão ele não tem amor pelas coisas do mundo. Ele não tem amor por esse sistema do mundo, né? Ele não vive baseado nessas tragédias emocionais, espirituais, sociais, que são apresentadas pelo inimigo ao mundo, e as pessoas vão tomando isso de balde e não param para pensar, não param para raciocinar, né? A gente pode ver, por exemplo, os ataques à família tradicional, o ataque ao próprio casamento, né? Casamento de pessoas do mesmo sexo, enfim, uma série de questões que estão postas nesse mundo, nesse sistema que governa o mundo, que nós, enquanto igreja, aqueles que são autênticos, não aceitam, né? A gente não aceita, não concorda e pronto, final. Então, lembrando, João está dizendo para a gente não amar é o sistema, tá bom, irmãos? Não ama as pessoas, não ama a natureza, não é isso aqui. Esse amor aqui relaciona-se a esse mundo aqui, é o sistema que tem governado esse mundo, e a gente poderia fazer uma lista extensa aí. Queridos, a preocupação de João aqui é que o mundanismo ele é contrário ao cristianismo. O mundanismo ele é contrário ao cristianismo. Não ame o mundo, nem o que nele há. Tá? Ou seja, o recipiente desse mundo, desse sistema satânico que tem governado a mente e o coração de muitas pessoas, João está falando, não ame nem esse mundo e nem o conteúdo que está dentro desse mundo aí. Esse conteúdo aí, irmãos, é venenoso. Ele é satânico, ele é perigoso, ele é destrutivo. Ele não faz bem para seu ninguém. Quem dele experimenta, né, gerado pelo prazer, é temporário. Mas logo a pessoa percebe que ela pegou um caminho estranho para a sua própria vida, e as dores, e as tristezas, e as angústias, elas logo vêm e ela vai bater a porta. Mateus capítulo 24, no verso de número 12, disse assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai acontecer o quê? No final dos tempos, a promessa era, esfriará. A iniquidade, ou seja, esse mundo iníquo, esse mundo de pecado, esse mundo que é contra os princípios de Deus, tá? Na medida que isso aumenta, o amor das pessoas vai esfriando, tá? E esse amor que ele vai sendo colocado ao lado, ele nem de longe ele quer ser amado por Deus. Ele não está preocupado, né? Porque, como disse o salmista, né? O tolo ele diz não há Deus, né? O tolo ele diz não existe Deus. E aí, se não existe Deus, eu não tenho que estar debaixo, né, de uma direção dos seus mandamentos, né? O tolo ele vai dizer não existe Deus. Porém, nós que amamos a Deus, nós que estamos buscando ser autênticos cristãos, nós sabemos que o mundanismo ele é contrário ao cristianismo. Nada que está, irmãos, no sistema mundano serve à igreja, compara-se à igreja, vai ser filiado à igreja ou vai ajudar a igreja. Pelo contrário, não nos iludamos, irmãos. As coisas mundanas, elas querem e desejam, na verdade, é o fim da igreja. Elas querem destruir a igreja, tá? Você pode ver que qualquer movimento social hoje em dia, né, contrário aos valores cristãos, o que se prega, né? Destruição da palavra de Deus, destruição de Bíblia, destruição dos nossos princípios, destruição das nossas práticas, né? Sempre aí vem com os vocabulários, né? Que nós somos isso, nós somos aquilo outro, mas nós não pregamos a destruição de ninguém, mas do lado de lá para cá se prega muito. E essas coisas começam de forma sorrateira, né? O mundo, irmãos, o diabo é muito inteligente, tá? Ele sabe que ele é contrário ao cristianismo, então assim, ele não vem de cara limpa, não, vem não. O inimigo, ele vem devagar, ele vem com argumentos, sabe, dóceis, ele vem com argumentos até aceitáveis, até similares, né? A nossa prática de fé, porém, o seu intuito maior, né? O seu intuito maior. Por exemplo, a questão, né, que está aí no mundo da causa, né, LGBTQIA mais da Silva aí, né? É uma realidade hoje, está por aí afora. Muito bem. O problema é que o discurso é uma coisa, irmãos, mas a prática de alguns é totalmente o contrário, né? A prática é totalmente o contrário. E o desejo de muitos é que a igreja deixasse de existir
Porque ela acaba sendo uma reserva moral, uma resistência, né? A própria palavra diz que a igreja é baluarte da verdade, né? Ela é detentora da verdade de Deus e ela cumpre o papel dela. Então, o mundanismo, ele é contrário, queridos, ao cristianismo. Não adianta tentar vincular, não adianta, sabe, irmão, a gente tentar passar um docinho, né, um pouquinho de mel, para poder ficar mais doce. São contrárias, são opostos, sabe? Totalmente opostos. E aí, então, por isso é que o autêntico cristão não ama o mundo, porque ele sabe que o amor de Deus é suficiente, ele não precisa buscar prazeres em outros lugares, a não ser no próprio amor de Deus. No verso 16, João disse assim: pois tudo o que há no mundo, aí ele faz uma pequena lista, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Bom, terceiro aprendizado é: o amor de Deus é permanente, o mundo transitório, tá? Olha o que João diz: pois o que há no mundo, e ele faz uma pequena lista, essas coisas elas não vêm de Deus, mas elas vêm do mundo. A fonte dessas coisas, elas são transitórias. Porém, o amor de Deus, irmãos, ele é permanente. O mundo, o que ele faz? Ele tenta apresentar uma opção, entre aspas, à eternidade. É o que o mundo faz. As coisas do mundo, né, a prática desse sistema pecaminoso, né, que domina o coração, mente das pessoas. E é incrível, né, irmãos, como nós alcançamos um nível de ignorância social, espiritual tão grande que, assim, a gente vê as tragédias da sociedade, né? As tragédias, aquela comoção, né? Acontece um crime, meu Deus, acontece. Ah, meu Deus, o que está acontecendo com o ser humano? Por outro lado, a igreja está gritando o que está acontecendo com o ser humano, mas os olhos estão tão fechados, irmãos. A cobiça, a ostentação do ser humano está no nível tão grande que, por mais que a gente grite, a gente fale, eles não conseguem ver. E quando vê, eles não querem aceitar. Aí querem usar diversos argumentos, que é uma questão de social, é uma questão psicológica. Ah, porque o filho matou o pai, matou a mãe, matou a família toda. Meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? O mundo é transitório. O amor de Deus é permanente. E tudo que há no mundo, eles simplesmente são transitórios e a fonte não é Deus, a fonte é o próprio mundo. E quando nós tentamos falar, as pessoas ignoram, as pessoas vão nos chamar, né, de atrasados, de retrógrados, né, de que a Bíblia tem que ser atualizada, né? Porém, a realidade está aí, posta diante de todos nós, quem paga o preço é a própria sociedade, mas infelizmente a cegueira é tamanha que ela não consegue ver um palmo à frente do seu nariz, as loucuras, os desvaneios que a sociedade está construindo e consolidando, né? E que se Jesus não tiver misericórdia, sabe Deus o que será dessa sociedade logo ali à frente. Não se pode esperar coisas boas, irmãos, de um sistema satânico. O que nós vamos esperar de bom desse mundo? O mundo aqui, né, irmão? Lembrando, sistema, né? Que está passando o coração das pessoas. Nada. Pode esperar coisas boas. Esperar coisas boas seria loucura nossa, né, irmãos? Seria tolice da nossa parte. Você não pode esperar coisas boas de quem está longe de Deus, de quem não quer ter nada com Deus. Não pode esperar, porque aí fica a pessoa sozinha. Fica ela com ela mesma. E sabe Deus o que existe dentro do coração das pessoas. Porque quando eu tenho o amor de Deus, o meu critério de agir, de me comportar, a minha referência, irmãos, é o amor de Deus que está dentro de mim. Agora arranca o amor de Deus, deixa o ser humano sozinho, como bicho, para ver o bicho que o ser humano se transforma. É o que nós estamos vendo na sociedade. Por isso que nós não podemos esperar nada de bom, certo? De um mundo, de um sistema maligno, de um sistema satânico que está totalmente corrompido, né? Esperar coisas boas. Você não pode esperar coisas boas de mentes e corações que estão totalmente cooptadas e captadas pelo maligno. João está falando isso aqui. Essas coisas, elas não provêm do Pai. Essas coisas provêm do mundo. Ela tem uma fonte. E o problema dessa fonte, irmãos, é que ela é uma fonte já condenada na sua essência. Ela é uma fonte que foi condenada desde o pecado lá do Éden. Porém, entretanto, todavia, é muito mais fácil, é muito mais prazeroso, temporariamente, né? Porque é transitório, é as coisas do mundo. Por isso que essa luta, essa batalha eterna, né? Entre amar as coisas que é de Deus e amar as coisas que é do mundo, porque a nossa tendência
é aquilo que, digamos, é mais próximo de nós, né? Aquilo que está um toque da minha mão. Fazer coisa errada, agir de forma errada, perverter-se, né? Perder-se, desorientar-se, é um pulo, sabe? É um passo para essas coisas e por isso que muita gente acaba caindo. Romanos capítulo 8, verso 35, Romanos capítulo 8, verso 35. A palavra diz assim, olha, Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Ou seja, quem é capaz de nos separar do amor de Cristo? Se ele é permanente. Quem pode nos separar? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Nada pode nos separar desse amor, porque esse amor é permanente. Esse amor, ele nos preenche e ele simplesmente nos permite viver uma vida sem a necessidade de bebermos da água podre de estado de putrefação, que é a água que esse mundo está oferecendo. E nós estamos vendo pessoas caminhando a passos largos para a destruição, para a própria perdição, porque estão escolhendo tomar de uma água, né, de um valão, usando a linguagem muito conhecida em Vila Velha, de um valão onde só tem água podre. Você tem uma piscina de água límpida, que é a água de Deus, e você tem um valão com água podre. Muita gente está escolhendo beber dessa água podre, né, achando que estão bebendo da melhor água do mundo, né? Infelizmente é o problema da cegueira. Queridos, Deus produz vida e o mundo produz maldição. É uma questão de fonte, é uma questão de essência. Deus produz vida, o mundo produz o quê? Maldição. É o que nós estamos vendo. Infelizmente, né? Infelizmente, é o que nós estamos vendo por esse mundo. O mundo produzindo maldição em cima de maldição, maldição em cima de maldição e achando que estão nadando de braçada, né? Porque hoje o discurso é o prazer pelo prazer, né? É a ditadura do prazer, a ditadura da felicidade, já vou falar sobre isso. Então, tá tudo muito bem, né? O mundo é só isso aqui, é só esse tempo, é só essa realidade, o dia de amanhã, o futuro, né? Não importa, o importante é hoje. Então, é o que as pessoas vão pensando por aí afora. Romanos 5, verso 5 diz: a esperança não desaponta, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sabe? Romanos 5, 5. O amor de Deus, ele não desaponta, porque o amor de Deus, querido, ele foi derramado sobre os nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, o amor de Deus, ele é permanente, o mundo é transitório. Por isso que o autêntico cristão não ama o mundo, porque ele não fica amando o que é transitório, ele quer algo pleno, sabe? Ele quer algo que de fato vá preenchê-lo de forma satisfatória e de forma plena. O verso 17, João ele vai falar assim, ó, o mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Irmãos, o quarto aprendizado no mundo tudo passa, Deus é eterno. No mundo tudo passa, tá? E o que passa? É o que João acabou de falar, essa pequena lista aqui, ó. Cobiça da carne, né? Gente que anda cobiçando tudo que o coração pede, ela cobiça e ela vai em conquista, né? Porque o mundo é assim, cobiçou no coração, vai em cima, né? A cobiça dos olhos, tudo que meus olhos querem, né? Seja o que for, não tem filtro nenhum, vai atrás. A ostentação dos bens, né? A gente vai mostrando, revelando tudo. Todas essas coisas que João diz, passam. Essas coisas passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, no mundo tudo passa, porém Deus, ele é eterno. Esse sistema, ele vai passar, porém Deus continua sendo Deus. Imutável, ele não muda, ele não se transforma porque ele é eterno, sabe? Ele não muda de lugar, ele não precisa sair de um ponto, ele continua sendo Deus, ele é Deus, ele é eterno. Queridos, o mundo e sua cobiça passam, mas aquele que permanece em Deus, ele não permanece temporariamente, permanece para sempre. Como é que eu faço isso? Fazendo a vontade de Deus. Algumas coisas para a gente entender melhor. A cultura, irmãos, ela é transitória, ela é temporal e ela é instável. O mundo passa por quê, irmãos? O que o diabo tem feito? O diabo ele tem governado mentes e corações através de cultura. Hoje, né, a gente vive uma ditadura quase que de uma cultura, e ele entrou no meio da cultura, e na medida que ele vai desvirtuando a cultura tem domínio, controle para mentes e corações, tem domínio sobre massa. É por isso, né,
Um exemplo aqui, tá, irmãos? Não é nada de... Eu não gosto, mas não vou falar que é errado. Por isso que o jogador de futebol, ele aparece, né, num jogo lá de um time famoso, num domingo à tarde, e ele tá com o cabelo amarelo. Segunda-feira, o que que acontece? A meninada toda quer pintar o cabelo de amarelo. Por isso que aparece, né, na novela fulano usando lá uma bolsa. Na segunda-feira, todo mundo vai atrás. É como se não tivessem cérebro. É como se não fosse capaz de pensar, né? É o que o mundo faz. As pessoas, elas não pensam, elas não raciocinam. Elas são tomadas, o sistema toma a mente, toma o coração, a pessoa não pensa. E por não pensar, ela não imagina que as coisas passam. Na cabeça dela, isso é a vida que eu sempre quis, né? É uma delícia viver no pecado, no erro, no engano, no dolo, né? Na contramão do que Deus pede, negando a existência de Deus, negando os princípios da palavra de Deus, contra a igreja, contra a família, e vai vivendo, né? Para eles está tudo muito bom, né? Tá uma beleza. Mas existe um futuro que nos espera logo ali na frente, né? Eu não me preocupo com essas pessoas, infelizmente, me preocupo porque eu sei para onde elas estão indo, mas eu não posso obrigá-las, né? O que eu posso é fazer o que a gente está fazendo, é ensinar, né? Daí para frente é a decisão pessoal, né? E cada um dará conta diante de Deus, diz a palavra, dos seus comportamentos, das suas atitudes e também das suas escolhas. Mas a cultura, ela é transitória, irmãos. Ela é temporal e ela é instável, tá? É só você olhar. Os irmãos têm 50 anos, sabe? Né? Dando aqui uns 50 anos, que o que era da nossa cultura, eu estou com 40 lá atrás, irmãos, né? Culturalmente falando, né? Coisas que, nossa, a gente achava que aquilo era né? Era a última cocada da panela, como diz, né, os nossos irmãos baianos. Hoje, cadê? Onde é que está essa cultura? Onde é que ela está mais, irmãos? Sabe? Um exemplo. Onde é que estão os hippies, né? Que viviam, iam dominar o mundo, que não sei o quê. Estão limitados a pequenos grupos, sabe? Que até para você achar um hippie hoje é difícil, não é? Onde é que estão os movimentos, né? Que já existiram, que transformaram o mundo? Já não existem mais, né? Deixaram de existir, alguns tiveram que se reinventar, alguns tiveram que mentir, inclusive, né? Porque defendiam uma coisa e aí a sociedade mudou e aquilo era contra, então agora muda o discurso. A cultura ela é transitória, irmãos, sabe? Ela não é estática, ela vai mudando. E aí que está o perigo. Porque como é que a gente vai fazer? Você vai sendo levado de tempo em tempo, né? De época em época, assim, né? O que uma época gostar, eu tenho que me adaptar, e vou adaptando a outra, uma e outra, uma e outra. Não, se nós temos referência da palavra de Deus que é eterno, Deus, por que eu vou perder tempo com essas coisas? Por isso que o autêntico cristão não ama o mundo, porque ele sabe que as coisas que estão no mundo passam. E como passam, né, irmãos? Passam e passam literalmente falando. Irmãos, fazer a vontade de Deus é uma questão de inteligência. Essa é uma verdade que João está falando aqui. Fazer a vontade de Deus é uma questão de inteligência. Simples assim. Pessoas inteligentes fazem a vontade de Deus. Simples assim. Interessante nós lembrarmos que João está dizendo que as coisas do mundo vão passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ou seja, aquele que é inteligente, ele vai permanecer, porque ele está fazendo aquilo que é eterno e não aquilo que é temporal. O desafio que nós temos, irmãos, é que muitas vezes o mundo ele nos apresenta, como nós vimos, né, aqui no slide anterior, o mundo ele nos oferece muitas vezes uma opção, entre aspas, né, à eternidade. E nós, por acharmos que as coisas, né, do sistema mundano são muito boas, muito agradáveis, né, de que, nossa, está me levando a uma vida que eu nunca imaginei viver, no momento está tudo muito bem. O problema, irmãos, é que a vida não é uma fotografia. A vida é um filme. E eu não posso e não quero avaliar a sua vida, que não quer Deus, apenas pela foto que você está mostrando. Eu preciso ver o filme. Eu não quero ver foto, quero ver o filme. Filme tem começo, tem meio e tem fim. A foto é só a estática, um recorte temporal e transitório do momento. Agora, a realidade plena, eu só vou aceitar quando a gente chegar no final. Aí a gente volta a conversar. Né? Enquanto está aqui, tudo bem, né? Está dando tudo certo, vida que segue, e a gente está apenas aqui ensinando aquilo que a palavra de Deus nos pede para ensinar. Portanto, fazer a vontade de Deus é uma questão de inteligência. Porque se o mundo e sua cobiça passam, eu vou perder tempo com isso para quê? Eu vou investir tempo naquilo que é permanente e não naquilo que é transitório. Muito bem. Outra coisa. João disse aí, irmãos, que quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Claro, João não está dizendo que você vai permanecer para sempre aqui, até porque se Jesus não voltar na sua geração, você vai ter que morrer. Eu vou ter que morrer, né, irmãos? Não tem como, eu não queria, mas a gente vai ter que encarar esse negócio. Mas ele diz que essa pessoa,
ela permanece para sempre, porque ela tem uma garantia de satisfação eterna. Aqui está a grande questão, irmãos, que é o fato de que o mundo, ele tem convencido as pessoas que o prazer temporal, que o prazer que esse mundo produz, ele é superior ao prazer que o próprio Deus pode gerar. E é um discurso que aparentemente tem colado em muitas mentes e muitos corações. Sabe, as pessoas têm se convencido disso. Não, o importante é agora. O importante é aqui, o importante é esse tempo. Irmão, Salmo 90, versículo 2. Antes que nascessem os montes, ou tivesse formado a terra, e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, antes dos geólogos, antes dos cientistas, antes dos arqueólogos, irmãos, serem o que são, antes deles conhecerem isso como ciência, antes que nascessem os próprios montes, antes que nascessem, tivesse formado a terra, formado o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Por quê? Porque ele é eterno. Salmo 119, que eu acho muito a contemplo, Salmo 119, versículo 90, diz assim a palavra de Deus, 119, 90. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Tu firmastes a terra e firme permanece. Ou seja, Deus, a fidelidade dele permanece, se estende como? De geração em geração. Por isso que é uma questão de inteligência fazer a vontade de Deus. Por isso que nós temos garantia de vida eterna, porque ela sempre existiu, sempre funcionou, nunca mudou e certamente nunca há de mudar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 17, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. De novo, porque a nossa momentânea e leve tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Não é porque, nós estamos vivendo tribulações, aí é que todo mundo enfrenta, que eu vou amar o mundo. Não, porque eu sei que isso está produzindo, como diz o apóstolo Paulo, em nós, abundantemente um eterno peso de glória. Ou seja, as coisas que nós estamos vendo, que nós estamos vivendo, nós sabemos, elas são temporais. O que é eterno é aquilo que o Senhor tem prometido para nós quando voltar para resgatar e buscar a sua amada igreja. 1 Timóteo capítulo 1, no verso 7, a palavra vai dizer assim, querendo ser doutores da lei, embora não entendam nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usar legitimamente. O Paulo escrevendo a Timóteo, fazendo um alerta sobre os falsos mestres, advertindo sobre os falsos mestres da lei, Paulo chega a dizer, olha, tem gente que se diz doutor da lei, esse mundo vive falando isso, embora eles não entendem nem aquilo que eles dizem. Até aquilo que está sendo dito, porque é temporal, eles não conseguem entender. Logo, irmãos, temos uma garantia de satisfação eterna quando a gente faz a vontade de Deus. É o que João está ensinando para esses irmãos. Olha, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, porque nós não vivemos em busca daquilo que é temporal e que o mundo oferece apenas como temporal. Muito bem? Irmãos, a nossa conclusão na verdade. Primeiro, o mundo é governado por um sistema maligno. Isso a Bíblia deixa claro, isso está claro, a gente não tem mais que discutir isso. O mundo ele é governado por um sistema maligno. Que mundo é esse, pastor? O que você está dizendo é a política? Não, irmãos, é a cultura que domina a política. São as empresas? Não, é a cultura que domina as empresas. São os hábitos, são os comportamentos, É aquilo que a gente às vezes não vê, Essa governança aqui é o que você não vê, É o que o inimigo vai fazer nas mentes e nos corações, É esse aion, que a gente aprendeu aqui do grego, É esse sistema, tá? E como é que eu sei que ele está governado? Porque ele sempre vai estar oposto aos princípios da palavra de Deus. Ele quer sempre bater de frente, ele está sempre contrário. Ele nunca se alinha à palavra de Deus, pelo contrário. Ele quer destruir
a igreja, a obra de Deus, o reino de Deus, mas ele não quer se filiar em hipótese alguma. Portanto, nós temos consciência no ensino de João que o mundo ele é governado por um sistema que é temporal, ele não é eterno, sabe? Ele é vazio, ele é vago, ele só tem uma fonte, irmãos, que é o próprio inimigo que vive lançando para as mentes, para os corações, para as culturas, e as pessoas vão bebendo essa água achando que estão tomando a melhor água do mundo. Segunda conclusão que chegamos nesse texto é: amar o mundo é a prova da ausência do amor de Deus. Amar o mundo é a prova da ausência do amor de Deus. Porque João disse, se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Esse amor não está nessa pessoa ainda. Por isso que ela continua amando o mundo. Por isso, irmãos, que é importante nós lembrarmos de discipular, nós lembrarmos de ensinar, lembrarmos de mostrar na palavra de Deus para as pessoas, principalmente para os neófitos na fé, os que estão aceitando a Jesus, que estão conhecendo a Deus agora, a importância de entender. Porque se não for preenchido pelo amor de Deus, irmãos, é preenchido pelo amor pelo sistema mundano. Isso é um fato. Não existe neutralidade, queridos. Não existe neutralidade. Eu já ensinei essa simples garrafa de água. Ou ela está cheia de água, ou ela está cheia de ar. Vazia ela nunca está. Ou tem água, ou tem oxigênio, ou tem algum ar aqui dentro. Nunca está vazio. A ausência de um autoriza o preenchimento do outro. Então, nós já entendemos que o amar o mundo é a prova da ausência do amor de Deus. Ah, eu amo a Deus sim. Ah, eu pratico tal coisa, mas eu amo a Deus porque Deus é amor, né? Irmãos, a famosa ditadura aí, né? Do amor. Deus é amor, então eu faço o que eu quiser e dane-se Deus, ele que se vire para me amar do jeito que eu sou, eu não tenho responsabilidade nenhuma, né? Eu sou uma pessoa sem mente, eu não penso não. Então, por não pensar, eu faço o que eu quero. Irmãos, está errado, né? Isso que a Bíblia ensina. Terceiro aprendizado, irmãos, de conclusão não é inteligente trocar o permanente pelo transitório. Não é inteligente. Quem é inteligente jamais vai trocar os princípios eternos pelos princípios transitórios que a sociedade, que a cultura, que a época, que a estação da vida diz. Você não vai fazer isso, não, de jeito nenhum. O que é eterno é eterno. Irmãos, nós temos pelo menos 2000 anos de história da igreja cristã. A palavra de Deus, a Bíblia, o texto, pelo menos 2000 anos. Eu jamais vou trocar as verdades eternas da palavra de Deus pelo que a cultura diz. Jamais vou fazer um negócio desse, irmãos. A cultura ela é transitória. Quem estuda um pouquinho de antropologia, tá? Não tem a ver com teologia, você estuda na academia. Quem estuda um pouquinho de antropologia sabe que eu jamais trocaria os princípios da palavra de Deus pelos princípios humanos, pelo mundanismo. Não troco de jeito nenhum. A cultura, irmãos, ela existe desde que existir, muda, se altera todo tempo e toda hora e ninguém tem estabilidade em nada. Não existe estabilidade quando você fala de questões de cultura. E quarto aprendizado, irmãos, de conclusão a palavra de Deus é eterna, as culturas, onde estão? A palavra de Deus é eterna. E as culturas, onde é que elas estão? Sabe, uma coisa para a gente encerrar pensando, né? Vamos estudar um pouquinho a história, né? A história do homem, né? A história humana, vamos estudar um pouquinho de antropologia, um pouquinho de filosofia, e nós vamos ver que muitas culturas, muitas tradições, sabe, muitas ideias, muitos movimentos já nasceram, né? E que vai revolucionar e simplesmente não consegue. O próprio momento que nós vemos, né, chamar de pós-modernidade, né? O movimento, né, pós-iluminismo, né, o período onde as mentes, né, tira Deus do centro do mundo e coloca o ser humano, né, o ser humano é que tem que ter o centro do mundo. Pregava-se que o homem ia ter resposta para tudo, né, a ciência ia ter resposta para tudo, a mente humana ia ter resposta para tudo. Não precisa de Deus, né, não há Deus, não existe Deus. Para que Deus? Põe o ser humano no meio de tudo. Bom, passaram-se já praticamente 2 séculos e a gente percebe, irmãos, que não tinham razão. O ser humano continua na dependência de Deus. O ser humano não tem resposta para tudo. A ciência não tem resposta para tudo. Ou seja, Deus e sua palavra são eternos. E a cultura, onde é que elas estão? Algumas já sequer existem, né? Podemos lembrar, por exemplo, os gregos, lá no período do Novo Testamento, né? Que o que João, inclusive, está combatendo, pensamento de filósofos, né? Que achavam que eles iriam mudar o mundo, né? Que a partir deles o mundo seria outro, porque eles tiveram agora, né, uma revelação interior profunda para mudar o mundo. Onde é que esses homens estão? Onde é que está o nome? Onde é que estão a história? Onde é que estão os pensamentos dele?
em lugar nenhum mais. Muitos sequer existem, nem livros estão registrados. A cultura, ela é transitória, mas Deus, ele continua sendo eterno, e glória a Deus e aleluia por isso. Amém? Glória a Deus. Meus amados, lembrando então, tá, que estamos aí fazendo uma grande obra, né? A nossa reforma do nosso templo, as coisas estão caminhando, né? Já existe até possibilidade da gente ser surpreendido aí, né, com um retorno muito antes do que nós estávamos planejando. Deus tem sido fiel para conosco, mas precisamos fazer a nossa parte, tá? Então, você que ainda não contribuiu, você que ainda não fez uma oferta alçada, sabe, uma oferta de amor para esse projeto, quero te encorajar, faça, se envolva, sabe, busque aí amigos, pessoas que podem contribuir. Irmãos, tem gente que nem serve a Deus, mas ama a obra de Deus e tem coração doador. E se você conversar, você é amigo, falar, a igreja está reformando, precisa de uma ajuda, essas pessoas vão ajudar, porque eu creio também que Deus vai à frente, Deus vai tocando nos corações e a gente vai ter sucesso aí nessa nossa empreitada e não há de faltar nenhum centavo para a gente conseguir concluir essa reforma em nome de Jesus, tá? Nós temos também, irmãos, hoje, né, não se esqueça de nosso culto, tá? Nosso culto ao Senhor logo mais aí, às 19 horas, nosso culto de adoração a Deus. Você e sua casa, toda a sua família estão convidados, tá? Não deixe de participar. É um tempo sempre muito agradável, um tempo de Deus, onde temos sido ministrados pela palavra de Deus e tem sido assim uma grande bênção estarmos reunidos como igreja, tá certo? Então hoje às 19h30, não se esqueça, temos o nosso culto, né, de adoração ao Senhor, nosso culto de comunhão, e você e sua casa são convidados especiais, tá, para poder estarem somando e adorando ao único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda exaltação. Bom, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por esse tempo, por esse estudo, por essa manhã. Deus, muito obrigado por mais um dia, por mais um domingo, por mais uma oportunidade de aprender a Tua palavra. Senhor, nós como autênticos cristãos, nós não podemos amar o sistema que governa mentes e corações nesse mundo. Nós temos que amar as pessoas, nós temos que amar, Deus, o mundo criado, a natureza e tudo que nele há. Porém, Senhor, o sistema emocional e espiritual que tem governado muitas mentes e muitos corações, nós não podemos ter acordo com ele. Pelo contrário, nós temos que refutá-lo. Nós não podemos, Deus, porque a tua palavra diz que quem ama este mundo, o amor de Deus não está nele. E se tem algo que nós queremos, Pai, é ter o teu amor, porque ele é eterno e ele não nos deixa e ele não nos frustra. Pai, muito obrigado por esse dia, dê-nos um domingo abençoado da tua presença, da tua glória, e logo mais à noite que o nosso culto seja um culto, Pai, de adoração ao Senhor, um culto de bênção, e que o Senhor venha falar aos nossos corações. Assim nós oramos, agradecidos por tudo, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Deus abençoe, fiquem em paz, amo vocês, tenham um domingo abençoado em família, em nome de Jesus.